Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje é sobre o Mascoteria Review da arte do Ricardo Abrantes, tá? Que é é um senhorzinho aqui, né? Um duende, um senhorzinho aqui meio com um chapéuzinho bem divertido, por sinal. Beleza? Bom, vamos lá. Vou começar aqui mencionando alguns pontos que eu achei bem legal. Aliás, por sinal, esse modelo está muito legal. Vai ser difícil, vou sugerir acho que poucas coisas aqui de melhorias, porque esse modelo está realmente bem incrível, né? É de um concept, pelo que o Ricardo colocou aqui, do Stefan Nickel. Eu não vi o concept, tá? Mas o modelo está realmente bem incrível, bem divertido, tá cheio de detalhes, tá num estilo bem legal, bem cartoonzão, né? Estilizadão. E tem muita história aqui, né, para contar desse personagem, né? Todo esse estilo dele, um senhor meio mago aqui, né? Tem um cajado, o chapéu dele aqui tá cheio de detalhes interessantes, né? Relógios, cintos, penas, um passarinho, retalhos, né? Então tem bastante coisa legal aqui para explorar a questão de criatividade, né? De contar a história desse personagem, né? O storytelling dele aqui deve ser bem rico aí, quando esse Stefan Nickel criou. Lá atrás, né? Não sei quanto tempo foi, mas ele deve ter tido aí alguns conceitos para criar esse personagem, né? Esse cubinho aqui, lembra até aquele cubinho do Mario, né? Da interrogação. Mas, enfim, tá muito legal, muito bem modelado, muito bem detalhado, né? O estilo de modelagem aqui que o Ricardo conseguiu trazer para esse modelo, né? Tá super claro aqui algumas intenções, né, de imperfeições aqui do chapéu, os amassados, tá bem claro aqui os volumes, né, os gomos aqui, por exemplo, das sobrancelhas, né, o shape do nariz tá super bem resolvido, detalhes da trança, tá tudo bem equilibrado na questão de informações de modelagem, né. Olha que legal aqui a parte de trás, a bag aqui, né, dele, na mochila. Tem aqui alguns risquinhos que dão um movimento de pressão, né, das presilhas, né, cara, tá muito legal. Parabéns mesmo, viu, Ricardo? Belo modelo. Bom, vamos lá. Vou começar aqui falando algumas sugestões de melhorias que eu vejo nesse projeto do Ricardo. Vou começar falando aqui na pose frontal. Como eu falei, são poucas coisas, mas algo que já eu acho que poderia ter uma melhor apresentação é a questão aqui do bigode, né? Eu vejo que ele está muito durão aqui pro lado, então minha sugestão é que deixasse esse bigode já um pouquinho mais natural, né, o caimento dele. Então eu vou duplicar aqui como eu costumo fazer, e a gente pode aqui, por exemplo, já fazer uma cópia desse bigode, e eu vou tentar aqui só preencher esse fundo para a gente ter uma impressão melhor aqui de como ficaria esse ajuste. Beleza. Tá ótimo. Então a gente tem o bigode aqui. Ele poderia ter uma certa rotação aqui para baixo. Com o arco aqui eu vou dar uma curvatura mais natural aqui para ele. Tá, então alguma coisa deste tipo, tá? Vou tentar aqui fazer nos dois para a gente ter essa mesma impressão. Então eu vou até duplicar isso aqui, ficar mais fácil. Opa. Acho que isso já resolve, tá? Então é aquilo que eu falei, só pra gente ter uma impressão aqui do ajuste. Eu acho que isso aqui ficaria melhor aqui pra ele, viu, Ricardo? É um ajuste bem simples, tá? Desse detalhe do bigode, mas eu acho que ajudaria. E algumas coisinhas como quebrar também, por exemplo, a simetria, né? Eu vi que você já quebrou a simetria em vários lugares, né? O chapéu aqui, por exemplo, tem uma assimetria, né? Na borda aqui dele, aqui também ele não tá retinho para cima, então acho que é legal também manter isso em outras questões, né? Tipo,
aqui, ó, essa barbichinha aqui de baixo não precisa ser retona, ela pode dar uma leve quebradinha para um lado ou para o outro, sabe? Aqui também, nessa parte aqui do bigode que eu fiz, também não precisam ser, não precisam ser exatamente iguais, né? Pode ter um mais curvadinho do que o outro. É bem legal tentar manter essa assimetria aí nesses pontos, tá certo? Então esse é o primeiro ponto aqui do bigode. Um segundo ponto, eu vou até fletar ele aqui. Um segundo ponto que eu falaria para você é em relação à pose dele. Ele está posado, né? Eu não entendo que ele esteja numa pose neutra, até porque as mãos estão diferentes. Então até por isso eu comentei do bigode. Se fosse para uma pose para animação, acho que eu entenderia que o bigode teria que ser reto por causa do rig, né? Os bracinhos também. Mas eu acho que não é, pelo que eu entendi. Então em relação à pose, eu acho que ele poderia, inclusive, também quebrar um pouquinho desse reto do corpo. O corpo está, apesar do chapéu estar para cá, mas o corpo está retão, né? Tá bem reto. A gente poderia dar uma quebrada deixando ele um pouquinho curvo, até para enfatizar esse lance da lupa, né? Ele está olhando provavelmente essa lupa aqui com atenção, então a gente poderia jogar o corpo um pouco para o lado, onde esse olho estivesse mais de cima, né? Como ele estivesse querendo olhar mais de cima esse objeto aqui na frente dele. Então, minha sugestão é que a gente tivesse algo próximo disso. Deixa eu tentar simular aqui também. Fazer algo aqui bem tosco. Eu acho que deve resolver. Então, se ele tivesse aqui uma leve curvatura de todo o corpo, né, um lado mais alto que o outro, por exemplo. Tá? Eu acho que isso aqui eu vejo como algo um pouquinho mais solto, né? Tá vendo? É sutil o detalhe, mas ele já dá uma leitura diferente aí na cena, tá? Então essa seria uma segunda sugestão aqui para esse personagem nessa pose. Beleza, Ricardo? Uma terceira sugestão minha é em relação à lupa, né? A gente está falando de um personagem de cartoon, então eu acho que assim, ele está todo exageradinho aqui, mas a lupa talvez esteja muito tímida, né? A lupa no mundo cartoon ele costuma dar uma exagerada maior, então a relação desse olho que está um pouquinho maior com esse é muito pequena. Então a minha sugestão é que ele tivesse uma variação maior, né? Tá muito sutil aqui o quanto ele aumenta essa lupa. Então essa lupa, na minha opinião, ela poderia ser mais exagerada. Então vamos tentar aqui também algo nessa linha, talvez. Tá. Então, alguma coisa desse tipo eu acho que gera uma intenção maior aqui na lupa, né, nesse lado cômico. Eu não sei se o concept também estava assim, tá? Tô falando em relação ao modelo que estou vendo aqui, não vi o concept, mas mesmo se fosse o concept, fosse analisar, acho que seria uma consideração minha esse lance da lupa ser um pouco mais exagerada, tá? Esse é um terceiro ponto. E um quarto ponto, nessa linha aqui desse preview, eu falaria sobre as cores, né? Duas coisinhas. Uma em relação à cor da mão, tá? Eu vejo que a mão está bem pálida, né? Mais uma cor caqui aqui, um creme, né? Um bege, até parece com a cor do fundo aqui. As duas mãos, inclusive, e o rosto está bem pintadinho. O rosto está com uma corzinha mais de pele, tá? Você percebe que pela corzinha aqui que eu estou dando um pique. E a cor já tá da mão está mais amarelada, pálida. Não sei se isso foi intencional, né, ou se a ideia era ele ter uma luva na mão. Mas se a ideia fosse ele ter uma luva na mão, tá, eu acho que talvez não teria que ter tantos detalhes na mão de rugas, né, de unha. Acho que teria que dar uma simplificada. Mas caso não fosse essa a intenção, acho que a cor da mão poderia ser ajustada. Tem um pouquinho mais de cor de pele, né, as nuances também aqui da unha.
onde a unha normalmente tem uma parte mais branquinha aqui embaixo, tem umas variações, e a mão um pouquinho mais próxima da cor do rosto, né? Com as suas devidas variações, mas eu vejo que ela está muito pálida. E uma outra questão é o charutinho, né? É um preview aqui do ZBrush, imagino, mas acho que ele poderia também ter algumas corzinhas aqui que poderiam ajudar a deixar uma impressão de mais aceso, sabe? Detalhezinho, mas acho que ajudaria no preview a contar a história, até porque o charuto tá todo escurinho aqui, né? Se botar um detalhezinho ali, acho que consegue ter uma leitura melhor. Beleza, Ricardo? Então, essas aqui são as minhas considerações para esse preview aqui do front dele. Beleza? Eu vou aqui então para a próxima imagem, que é um close aqui do rostinho dele. E aí eu vou mencionar alguns outros ajustes que eu acho que poderiam ajudar, tá? Na minha opinião. Eu vou começar por um detalhezinho aqui do olho, tá? Então, em relação ao estilo, né? Que eu interpreto que este é um estilo cartoon, né? Bem exagerado, o nariz, eu interpreto dessa forma. Os olhos bem grandes aqui. Só que me incomoda um pouco essa gotinha aqui, né? A gotinha que eles chamam do olho. Que isso aqui é uma característica do olho real, né? O olho real realmente existe, tem isso, né? Essa malha vermelhinha aqui de dentro. Então, assim, na minha opinião, eu acho que é complicado, é difícil a gente misturar duas linguagens, né? Misturar, assim, duas soluções. O cartoon, que é o exagerado, o grandão, com alguns detalhes realistas, que é essa gotinha. Então, minha sugestão aqui fosse que a gente assumisse aqui o estilo cartoon, né? Então, realmente, a gente poderia simplificar essa parte da gotinha do olho dele. Tá? Então, eu vou tentar simular aqui. Então, poderia reduzir bastante aqui. Reduzir não, vamos tirar isso aqui. Eu acho que funciona melhor para essa linguagem cartoon. Tá? Se ele fosse fazer um olho realista, acho que o formato do olho teria que ser um pouco mais próximo do real para combinar um pouquinho mais e justificar essa gotinha. Mas no cartoon acho que a gente não precisa disso. Tá? Então, beleza. Acho que isso aqui já deve resolver. E aqui eu consigo fazer uma pinturinha rápida. Tá, esconder isso aqui. Beleza, tá? Então, considere, Ricardo, o mesmo para esse lado, aqui não dá para ver tanto, né, por causa da lupa. Mas considere a mesma solução aqui, tá? Eu deixaria aqui sem essa gotinha. Eu acho que ela gera mais ruído do que acrescenta aqui algo. Também não sei se foi o conceito que já era assim, mas seria minha primeira sugestão aqui nessa opção do close, beleza? Uma segunda sugestão aqui são cílios. Eu acho que aqueles cílios um pouquinho mais escuro aqui na parte de cima do olho também acaba ajudando aqui a valorizar um pouco o olho. Tá, então eu vou tentar também. Beleza. Então alguma coisa desse tipo, tá? Isso poderia ser uma malha mesmo modelada, tá, pessoal? Não precisaria ser pintada no próprio modelo. Aqui. Beleza. Então, acho que isso aqui já resolveria, tá? Acho que não precisa exagerar muito não, senão acaba ficando pesado. Mas os cílios aqui na parte de cima do olho geralmente ajuda a dar uma vida maior aqui na parte da região dos olhos, né? Tá, beleza, não precisa ser tão perfeito, tá? Então aqui esses cílios eu acho que ajuda, beleza? Que mais? E o volume aqui da cor do olho, né? A gente percebe aqui
que o olho, claro que não está com render, né? Eu acho, como eu falei anteriormente, eu acho que é realmente o preview aqui do ZBrush, não é shader nada, né? Ele só tem um reflexo aqui, mas não tem um SSS com a profundidade. Isso aqui é pintado provavelmente, mas a gente vê claramente aqui uma esfera, né? Com essa texturinha aqui pintada. Mas mesmo assim, eu acho que ainda dá para deixar ele mais apresentável, mesmo na pintura, né? No Polypaint aqui do ZBrush. E como que eu faria? Basicamente é escurecer a parte de cima aqui da íris e ela vai clareando como já está aceso aqui nessa parte de baixo. Então a gente poderia fazer, por exemplo, da seguinte forma. Vou pegar uma cor mais escura aqui desse verde. A gente pode pintar aqui na parte de cima. Um pouquinho mais escuro até aqui. Tá? Vou colocar um multiply aqui para ajudar a gente nisso. E a gente apaga levemente aqui. Então isso aqui, ó, já dá uma profundidade maior no olho, tá vendo? Já conta um pouquinho mais de onde está vindo a luz, está batendo lá dentro do olho, dá um volume fake no olho, mas já gera uma impressão melhor aqui pro olhinho desse personagem, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui. Posso vir até um pouco mais para baixo, depois eu venho aqui apagando de leve onde eu quero, tá? E a gente pode enfatizar talvez ainda mais aqui também a parte da bolinha. E eu tiraria também esses reflexos, viu? Não sei, também deve ter sido automático, mas estou falando já uma questão de direção de arte final aí, tá? Deixaria algo dessa forma e as bolinhas também próximas do tamanho delas. Não deixaria muito diferente não. Apesar que essa aqui tá com a lupa, né? Mas beleza. Então esse seria também um outro ponto aqui na região dos olhos, tá, Ricardo? E acho que isso ajudaria bastante aqui nesse close aqui, né? Essa questão da gotinha, os cílios e esse volume do olho. Agora, uma outra questão que eu acho que a gente poderia ir além é em relação à expressão, tá? De novo, eu vou falar assim, não, talvez seja fora do concept isto, mas eu poderia entender da seguinte forma: poxa, é um personagem de cartoon, ele está olhando através da lupa, né? Como deixar isso mais expressivo, né? Mais intenso, essa história aqui de que ele está realmente curioso, querendo ver, né, aquele objeto que está no chão. A gente poderia, por exemplo, mudar a expressão dele da seguinte forma: e se este olho direito estivesse fechado, tá? Deixa eu tentar simular isso aqui com esse Warp. Deixa eu ver se eu consigo. Alguma coisa assim. Tá. Talvez isso dê para entender já. Se esse olho tivesse fechado, como se ele estivesse realmente interessado, sabe? Quando você vai ver através de algum tubo, algum buraquinho pequeno, ou quer ver longe. Normalmente a gente costuma fechar um olho, né? E deixar o outro aberto. A gente quer dar atenção pro foco ali do outro olho. Então este olho fechado. E este outro aqui da lupa poderia estar, como eu até comentei aqui no outro review, mais exagerado, algo desse tipo. Tá, então eu acho que isso aqui acaba contando também um pouquinho mais de história, deixar um pouco mais divertido, né? Mais intenso, mais intensa a intenção da cena aqui, né? Que é ele curioso, pelo que eu entendi, vendo ali o cubo. Beleza? Acho que essas dicas aqui ajudariam nesse sentido. E aqui uma terceira imagem que eu gostaria de
sugerir aqui também para o Ricardo é o seguinte, cara, essa parte das costas está muito bem modelada. O único detalhe que eu falaria para você, que vale aqui no geral para eles, é a assimetria, né? Tirar a assimetria, deixar um pouquinho desconjunto algumas coisas. Ele está super bem modelado, tem as veinhas aqui dele, né? Eu vejo até que as veias do lado de cá são diferentes do lado de cá, isso já é bem legal. Mas no volume geral, né, na modelagem básica e geral, eu acho que poderiam ser um pouquinho mais soltas essas caixinhas aqui, por exemplo. Então eu vou tentar também simular aqui para você entender de uma melhor forma e a gente já prever como ficaria. Eu vou então separar aqui. Cara, isso é... Não sei se vocês costumam usar esse tipo de procedimento aqui no Photoshop, mas isso ajuda muito a gente prever as coisas de uma forma muito mais prática e rápida. Tá? Então aquele lance lá de não tem tempo, cliente isso, cliente aquilo, cara, tem vários macetes que você consegue colocar no seu workflow que vão te ajudar a ganhar tempo, tá? Então vamos lá. Por exemplo, essa caixinha poderia ser um pouco mais gordinha, um pouco mais alta, tá? Essa aqui ela poderia ter uma distorção aqui diferente, mais baixa aqui, talvez comprimida aqui pelas caixinhas do lado, e essa caixinha aqui também poderia ser um pouco mais gordinha, um pouquinho mais para cima assim, e aqui, por exemplo. Então, olha que legal, tá? São pequenos detalhes que já vai deixar essa mochila mais divertida, né? Vai deixar ela mais natural, vai deixar ela mais única, tá? Esse é um detalhe. E outras coisinhas que a gente pode até, aqui no Liquify talvez seja mais fácil, tipo, deixar talvez um lado mais caidinho do que o outro, né? Dar uma amassadinha de um lado aqui, coisinhas sutis, tá? Não vai perder a modelagem que já está bem boa, tá? Aqui, por exemplo, aqui dá uma caidinha diferente, por exemplo. Ficou até um pouco igual. Isso aqui embaixo, né? Ajeita aqui, deixa um lado mais baixo que o outro. Essas fitinhas aqui estão muito iguais, né? A gente pode deixar elas um pouco mais naturais, tá? Então percebam aqui, pequenos ajustezinhos já podem deixar o modelo aqui mais natural, né? Com mais personalidade ou com mais vida, né? Quando eu falo vida, não que ele vai sair falando essas bolsinhas, mas existem coisas aqui dentro, existem coisas de tamanho diferente, né? Umas estão mais cheias, outras estão mais vazias. Essa mala aqui é de uma viagem que o cara usou por muito tempo, então ela pode ter deformações, né? De muito uso, de desgaste, enfim, tem diversas histórias que podem estar dentro aí desses defeitinhos, né, ou dessas imperfeições. Beleza, Ricardo? Bom, é isso aí. Eu espero que tenha ajudado com esse meu feedback, com essa minha opinião. Não só o Ricardo, mas todos vocês aí que estão acompanhando os vídeos do nosso canal. Tá certo? Deixa seus comentários. O que vocês acharam desse review? Se vocês têm algum outro ponto aqui que poderia ajudar aqui o modelo do Ricardo. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!